Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Dica do Instrutor. Eu sou Rodrigo Peniani e hoje a gente vai dar sequência naquele assunto de esquemas e regras, beleza? Fica comigo, é logo depois da vinheta. Bom, é isso aí, pessoal. E como combinado e como prometido, depois daquele monte de conteúdo teórico, um monte de vídeo só com informações, hoje a gente vai pôr a mão na massa. Hoje nós vamos desenvolver, nós vamos criar lá os nossos esquemas e as nossas regras. Na verdade, a nossa regra, né? Então, vamos lá então já sem delongas, né? Hoje o que eu trouxe aqui para vocês? Nós vamos fazer uma regrinha que vai calcular uma comissão por cota. E o que é essa comissão por cota? Vamos supor que uma determinada empresa tem lá uma política de comissão que é o seguinte: para os vendedores que venderem X produtos, e aí eu considero cada produto uma cota, eu tenho um valor de comissão por cada cota vendida, por cada produto vendido. Então vamos imaginar aqui que eu tenho lá um produto que é para cada produto vendido, o vendedor tem uma comissão de R$1.000, ou seja, cada cota vale R$1.000. Então, se ele vendeu 10 cotas, ele vai ter lá R$10.000 de comissão. E assim sucessivamente. Não vendeu nada, não ganha nada. Vendeu uma, ganha 1.000. Vendeu duas, ganha 2.000. E aí, de acordo com a quantidade que ele vendeu. Beleza? Então, nós vamos criar uma regrinha e o esquema para receber essa regra, para fazer esse determinado cálculo lá durante o processamento da folha. Beleza? E aí eu já trouxe aqui para vocês uma memória aqui, um passo a passo do que a gente vai precisar fazer. Bom, primeiro, eu já deixei algumas coisas aqui pré-configuradas para o vídeo não ficar tão longo, né? Então a gente tem aqui uma constante com o valor da cota. Fica lá na tabela T511P e a constante é a Z-cota. E a Z-cota tem lá o valor de R$1.000. Depois a gente precisa lançar uma rubrica lá, uma rubrica salarial de base, né? Para lá no Infotipo 15. Para quê? Para receber o valor, né? A quantidade de cotas que esse meu vendedor realizou. Então eu tenho lá a rubrica 9001 que vai ser lançada lá no meu Infotipo 15. E aí a gente tem que saber qual que é a rubrica de provento. Nesse caso aqui vai ser a rubrica 2006, comissão por cota, tá? E aí a gente vai desenvolver o esquema para receber essa regra e desenvolver a regra para realizar esse cálculo, beleza? Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui, é isso que a gente vai realizar aqui. Então, vamos lá, direto para o nosso sistema. E aí a gente tem aqui, vamos então começar vendo aqui lá a minha tabela de constantes monetárias, que é a tabela T511P, beleza? Para acessar essa tabela, eu acesso aqui a transação SM30 e aí eu acesso a visão V_T511P. Clicando no botão exibir, ele me pede aqui o agrupamento de países, que no caso do Brasil é o 37. E aí eu tenho aqui, olha só, a constante Z-cota com o valor de R$1.000. Beleza? Depois disso, a gente tem que lançar a nossa rubrica 9001 lá no Infotipo 15 para o funcionário. Então eu já fiz isso, mas eu vou lá mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Olha lá, então o funcionário Danilo 0015 aqui, ele tem lá uma rubrica 9001 lançada para 30 de abril com o valor de 6 peças no campo unidade, ou seja, ele vendeu 6 cotas, ele vendeu 6 produtos, certo? Então isso aqui vai ter que ser levado lá para o nosso cálculo. E aí a gente já vai partir então para a configuração, para a construção do nosso esquema e da nossa regra. Transação PE01 para criar o nosso esquema. Então vamos lá, vamos criar aqui o esquema ZCOM. Não tem como modificar porque ele não existe ainda, então vamos criar o nosso esquema e ele tem lá, ó, cálculo, comissão, cota. Ele é do tipo C, que ele é de folha de pagamento. Eu salvo. Sim, ele vai me pedir uma request aqui, eu vou usar a request da última turma, ok. Belezinha. E volto. Como ele já está criado agora, eu consigo modificar o texto fonte dele. Olha lá, ele está em branco e como eu tenho que acrescentar linhas, eu venho aqui, ó, processar, anexar linhas em branco. Vou anexar aqui 10 linhas, tá? Olha lá, ele tem aqui já, então, 10 linhas anexadas e ela está em branco. O que nós vamos fazer aqui agora?
Para aparecer bonitinho lá no cálculo da folha, nós vamos criar um bloquinho que ele abre e destaca esse bloco, esse cálculo, durante o processamento da folha. Então eu vou vir aqui, ó, vou criar o bloco, bag, de begin, de início. Então, block bag. E aí eu vou colocar aqui, ó, comissão, ó, cálculo, comissão por cotas. E vou fechar o bloco. Block end, de fim. Block end. Então, block bag e block end. Por enquanto, aqui no nosso esquema, é só isso que vai ter, nada além. Então, nós já temos aqui o nosso esquema criado e configurado. Eu somente salvo, ele vai pedir aqui a minha request, eu indico o request e ok, fechou. Temos aqui o nosso esquema já criado, nosso esquema ZCOM. Nós vamos criar agora também a regra com o mesmo nome, a regra ZCOM. Para criar a regra, a gente vai lá na transação PE02, e aí lembra, né, daquele videozinho, tanto do esquema quanto da regra, as transações elas são muito parecidas. A diferença é que uma acessa o esquema e a outra acessa a nossa regra. E aí a gente vem aqui, vamos colocar lá, regra ZCOM, também não existe ainda, clica aqui no botão criar, e aí coloco lá, cálculo, comissão, cota, mesma coisa, e aí eu tenho aqui C, que é de folha de pagamento, a classe de programa, salvo, ela fala que sim, e aí eu indico a request, e beleza, já estamos aqui criado, certo? Bom, vamos lá então agora editar e configurar essa regrinha, né? Colocar aqui ó, os comandos, as sintaxes, para realização de fato do nosso cálculo. Clico aqui no botão modificar, ele vai vir aqui para essa tela que nós já vimos anteriormente. E aqui eu tenho que lembrar de um ponto que está lá no vídeo, né, de regras e esquemas. Inclusive, pessoal, eu não falei antes, mas assim, ó, para quem quiser pegar todo esse conteúdo, volta alguns vídeos aí, começa lá com o vídeo de rubrica salarial, depois eu tenho lá o vídeo de esquemas, depois o vídeo de regras e por fim o vídeo de infotipos de folha. É bem legal, um conteúdo bem completo aqui sobre esses assuntos para você entender de fato tudo que nós estamos fazendo aqui, beleza? Bom, continuando aqui então, a gente tá já na parte de criar aqui a nossa regra e a gente tem que sempre lembrar, quando eu for desenvolver uma regra, ela tem uma estrutura de criação, que é o quê? O abart, a rubrica e a operação. O abart, ele é a classificação do tipo de funcionário, se é um funcionário horista ou se é um funcionário mensalista. Ah, professor, mas isso muda alguma coisa? No nosso caso aqui, não, tá? E na maioria das regras que são configuradas, né, customizadas, digamos assim, as regras né, que não são as regras standard da SAP, a maioria dessas regras são criadas para todos os tipos de funcionário, não só para os mensalistas e não só para os horistas, tá? Mas dá para criar desse tipo, mas a gente sempre usa aqui então, ó, o abart asterisco. Por que asterisco? Porque para mim não interessa se ele é mensalista ou se ele é horista. O asterisco ele pega para todos os abartes, todos os tipos de abarte. Depois do abart eu venho a rubrica. Então eu tenho que sempre processar uma regra através de uma determinada rubrica. Como a gente vai processar para uma rubrica específica, que é a rubrica 9001, que nós cadastramos lá no meu Infotipo 15, eu não posso deixar de processar as outras. Porque se eu deixar de processar as outras, elas morrem para o cálculo, elas são eliminadas do cálculo. E processar essas outras não significa fazer alguma coisa com elas, eu posso simplesmente dar um ok para ela seguir no cálculo. O que é esse ok para ela seguir no cálculo? Eu salvo ela nela mesma, ou seja, eu falo, olha, o rubrica XPTO, você chegou até aqui, segue o teu processamento aí, não precisa acontecer nada com você aqui, pelo menos nessa regra. Então a gente vai pegar para qualquer rubrica e vai fazer isso aqui, ó, dá um addwt asterisco, ó, addwt asterisco. O que é o addwt asterisco? É um comando, é uma operação que chama add wage type. O wage type é rubrica em inglês, tá? Então esse add wage type asterisco tá falando para ela o seguinte, ó, salva aí em você mesmo, tá? Reprocessa você mesmo aí, dá um ok para você seguir no cálculo. E isso vai fazer para quem? Para qualquer rubrica que passar por esse ponto da regra. Então add wage type é soma o valor nela mesmo
adiciona o valor dela nela mesmo e segue o processamento. Isso que é o ADD-WT asterisco. E aí a gente tem aqui a rubrica 9001, que é a rubrica de cotas vendidas, que está lá cadastrada no nosso Infotipo 15. E aí a gente tem que lembrar de como eu cadastrei essa rubrica lá. Nós cadastramos o valor no campo NUM. Então eu só quero processar essa rubrica se o campo NUM dessa rubrica for maior que 0. Certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Aí eu vou começar agora o meu processamento, nível inferior, e eu faço isso aqui, ó. NUM compara com 0. E aí, para quem assistiu já o vídeo lá das rubricas salariais, vai lembrar que cada rubrica, dentro aqui do processamento, ela tem 3 campinhos. Tem o campo amount, o campo NUM e o campo rate. O AMT, o NUM e o rate. Então, o NUM é o que recebe o número lá do campo NUM do Infotipo 15. Então, eu só quero processar a minha rubrica se esse campo for maior que 0. Ah, mas do professor, se eu tenho lançamento no Infotipo 15, significa que já é maior que 0. Eu concordo em parte. Mas e se o meu analista errou e colocou o sinal de negativo? Sem querer. Foi dar o Enter, clicou no menos ali e ficou negativo o sinal. Esse cara vai ter um débito ao invés de um crédito. Claro que, como a gente está aqui falando R$1.000, é um valor muito grande e tal, isso seria percebido facilmente. Mas a gente não sabe, né? Nós estamos pensando aí, supostamente, em uma determinada empresa. Entendeu? Então a gente só quer processar se esse número, se essa quantidade for maior que 0. Então eu coloco aqui o NUM comparando com 0, que é essa sintaxe, que é essa operação de comparação de um determinado valor de um campo com 0. E aí eu poderia com 100, com 1.000, com qualquer valor que eu quiser. Nesse caso aqui, como eu quero saber se ele é maior ou menor, eu coloco o 0. Certo? E aí esse comando ele pode me dar 3 respostas: maior, menor ou igual. Só que eu posso usar só 2 delas. Então eu venho aqui e coloco se for maior e se for asterisco. O que é o asterisco? O asterisco é o diferente de maior, ou seja, menor ou igual. Certo? Se for menor ou igual, o que eu vou fazer? ADD-WT asterisco. Ou seja, eu não vou processar. Eu não vou fazer nada com essa rubrica. Agora, e se for maior que 0? Opa, se for maior que 0, eu tenho que multiplicar aquele valor que está lá lançado no Infotipo 15 pelo valor da cota que está lá na tabela T511P. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Se for maior, eu vou fazer o seguinte, ó. O amount vai receber o valor da constante Z cota lá que está na tabela T511P. Então, ó, amount, o AMT, o campo AMT, o campo amount, que agora, neste momento, está zerado, ele vai passar a ter um valor, vai passar a ter 1.000, que tá cadastrado lá na constante na T511P. Então, coloco aqui, ó, IZ cota. O IZ cota tá falando, olha, vai lá buscar na minha constante Z cota e traz o valor aqui para mim. Trouxe. E aí eu faço uma multiplicação entre o campo NUM e o campo amount. Para isso eu tenho um comando, que é isso aqui, ó, multi. E aí eu posso fazer o seguinte, ó, multiplica o amount pelo NUM e volta no amount. Então, o multi-ANA, multi-ANA, é uma multiplicação que ele está multiplicando o valor que está no amount pelo valor que está no NUM e colocando o resultado no amount de volta. Então, nesse momento aqui é o seguinte, o meu amount está com 1.000, o meu NUM está com 6, porque é o que está cadastrado lá no Infotipo 15, e ele vai fazer o seguinte, ó, 1.000 vezes 6 dá 6.000, coloca 6.000 no amount. Então, neste comandinho aqui, o amount de 1.000 vai virar 6.000. E aí a gente vai adicionar esse valor na nossa aquela rubrica de proventos, que é a rubrica 2006. Então, eu dou um ADD-WT e 2006. Neste caso aqui, do ADD-WTI, não tem nada a ver com a tabela T511P, e sim com a tabela de input, ou a tabela interna da folha de pagamento. Nós vamos ver já já essa tabela. Então, eu estou fazendo isso aqui, eu estou adicionando o valor
da rubrica 9001, que neste momento tem 6 no campo NUM e 6.000 no campo amount, na rubrica 2006. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, dou um filthy A. O que é o filthy A? O filthy é um comando para você restabelecer os valores daquele campo que iguais aos do início do processamento. Então, quando nós começamos a processar essa regra, o campo amount da rubrica 9001 era 0. Quando eu dou filthy A, ele volta a ser 0. Por quê? Porque quando eu fiz o multi-ano, ele passou a ter 6.000. Então eu dou um filthy A para eu restabelecer esse valor. E aí eu dou um addwt asterisco. Certo? Então aqui eu tenho, ó, alguns comandinhos para você saber, né? Então o num comparando com algum valor, nesse caso é o 0, ele faz a comparação dos valores entre um campo e o valor que eu colocar. O AMT igual a I. AMT igual a I, ele vai valorizar o campo AMT com o valor de uma constante. Nesse caso, a constante zcota, que está na tabela T511P. O I lê valores de constante da tabela T511P. O multi faz uma multiplicação do campo amount pelo campo num e coloca o resultado no amount de novo. O addwti, nesse caso aqui, está somando aquele valor na rubrica 2006 na tabela interna, na tabela de input. Filthy A restabelece o valor do amount, addwt asterisco e segue o baile. Salvo, a minha regra aqui está pronta, bonitinha para ser executada. E aí, a gente tem que colocar agora essa regra dentro daquele esquema zcon que nós criamos também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na PE01, vou pegar o esquema zcon e vou colocar a regra aqui, ó, pitch zcon noab. O que é o noab? É o no abart, ou seja, não considera nenhum abart. Por quê? Porque a minha regra está iniciando com o abart asterisco. Então vem aqui a mesma coisa, ó, cálculo de comissão por cotas e vou salvar. Mas o professor, pode ficar esse monte de linha em branco? Realmente fica bem ruim, fica bem feio, né, esteticamente. Então vamos apagar algumas linhas aqui, ó. E o meu esquema vai ficar somente com essas linhas bonitinho, belezinha e só. E aí o seguinte, beleza. E esse esquema agora? Tem que ir em qual esquema? Lembra que nós temos lá o esquema BR00, que é o esquema standard da folha de pagamento para o Brasil, só que esse esquema tem que estar lá dentro dele. Eu já copiei aqui nesse ambiente, eu já não utilizo mais o BR00. Por quê? Porque eu fiz algumas customizações e a gente tem que ir ajustando. Nunca executar, nunca alterar um esquema standard. Então, o meu esquema BR00 não é mais utilizado. Eu utilizo agora o ZR00. Eu abri o ZR00, eu tenho um esquema aqui, ó, que é o deduções e remunerações adicionais, que também já foi copiado do BRAP para o ZRAP. Então, dentro do ZRAP, eu tenho aqui, ó, o valor das funções P0014 e P0015, que são as funções que buscam rubricas lá no Infotipo 14, no Infotipo 15 e trazem para o meu cálculo. Então, nós vamos colocar esse esquema logo depois desse endif aqui, ó. Quando termina aqui a checagem, se é uma execução especial ou não, nós vamos colocar o nosso esqueminha. Então, vamos lá, ó. Copy. Lembra que eu coloquei, né, que o copy é uma função que chama esquema dentro de um outro esquema. Então, copy zcon. E aí aqui é o nosso cálculo de comissão por cotas. Salvo. E aí eu já posso executar a minha folha de pagamento para esse funcionário para ver se vai sair o resultado ou não. Beleza? Vamos lá, então. Sem delongas, sem mais enrolação, e vamos executar a folha para esse funcionário. Deixa eu só me lembrar qual que era a matrícula dele aqui. A matrícula é a 9. Vamos lá, então, pegar, ó. Lembra da transação de folha, né? PC00, underline M37, underline calc. Quem não conhece ainda a transação de folha também pode dar uma olhadinha aqui nos vídeos, que eu também tenho um vídeo
somente para falar de folha de pagamento, do cálculo da folha de pagamento. Vamos pegar aqui uma variante. Peguei a variante aqui 4 de 2023. Vou colocar aqui o nosso funcionário e somente executar agora. Executei aqui, bonitinho. Vamos procurar lá a nossa regra, o nosso esqueminha. Então, olha só, eu venho aqui, ó, cálculo das remunerações e deduções adicionais. Eu tenho aqui, ó, cálculo de comissão por cotas. Lembra aquele bloquinho que eu criei? É isso aqui que ele faz, ó. Então, eu abro o cálculo aqui. Então, a gente tem toda a regra eu tenho aqui. Ela começa processando a tabela, uma determinada tabela. Neste caso aqui, é a IT, porque eu usei aqui, ó, o comandinho, a função PIT. PIT é Process Internal Table ou Process Input Table. Cada um chama essa tabela IT de uma forma. Tem as duas formas, tá? Tem a Internal Table ou Input Table. Qualquer uma das duas tá certo, tá tudo ok, tá? E aí, o que a gente tem dentro da tabela IT? Eu tenho o meu salário, que tá bem no comecinho aqui do processamento, e eu tenho aqui também a minha rubrica 9001, que tá lá com 6 cotas vendidas. Vamos ver o que aconteceu no processamento para essa rubrica? Olha lá, ele processou bonitinho de acordo com o que nós colocamos. Se eu puder clicar 2 vezes aqui, ó, olha o caminho que ele percorreu marcadinho em amarelo. E aí nós teremos ao final, então, do processamento, que é o que? A saída, a tabela IT agora, além da rubrica de salário da rubrica 9001, vai ter a nossa rubrica 2006 de comissão com R$6.000. E isso eu posso ver aqui também no meu formulário, olha lá. Comissão por cotas, R$6.000. Beleza? Então, a nossa regrinha funcionou perfeitamente. Funcionou bonitinho, tá? Belezinha? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Foi para você ver aí como é que eu construo, como é que eu crio, como é que eu configuro um esquema, uma regra, utilizando aí, inclusive, os infotipos de benefício, todos os tipos aí de rubrica salarial, rubrica de base, rubrica de provento, né? Fazendo o cálculo, tudo bonitinho. E fica ligado, tá? Que a gente vai ter mais vídeos, mais coisas, mais conteúdos aqui relacionado à regra, esquema e essa parte de folha de pagamento, certo? E eu não posso deixar de pedir para você sempre se inscrever, ativar o sininho aqui do nosso canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui dentro aqui do nosso canal, todos os conteúdos, todos os vídeos que a gente posta. Não fique de fora também, pô, assiste lá, nós temos lá o quadro agora StudiCast, que tá tendo uma série de vídeos bem bacana, bem legal lá, com conteúdo bem importante e bem interessante para você. Beleza? Então, ó, muito obrigado, valeu por assistirem, valeu por estarem comigo em mais esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.